As crianças, os adolescentes, os jovens, eles se movem pelo exemplo. Houve um tempo em que o exemplo vinha da família, dos pais. Mas hoje, o exemplo vem, sobretudo, pelos meios de comunicação social. Dificilmente encontraremos nesses meios valores do cristianismo que possam sugerir a estes cidadãos que estão chegando na sociedade os valores que o reino de Deus ensina, prega e espera que o vivamos em nosso mundo. Esses valores nós precisamos cultivá-los, apesar de todas as dificuldades, na família. Precisamos nos esforçar para reunir as crianças, os adolescentes, os jovens, ao redor da mesa, ainda que seja uma vez por semana, comer juntos. Não é apenas saciar a fome, vocês fazem isto todos os dias, em qualquer lugar, mas comer juntos em família, entre amigos, é fortalecer laços, é contar a história que precede aqueles que chegam nesse mundo e que muitas vezes não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão. Estar na igreja com a família é um desses momentos privilegiados de cultivar os valores. E é por isso que nós ouvimos atentamente a proclamação da palavra. A palavra da primeira leitura hoje vem do profeta Isaías. Ele viveu quase 1000 anos antes de Jesus. E, no entanto, ainda hoje, nós ouvimos a sua voz, que nos mostra o jeito de ser de Deus. O apóstolo São Paulo viveu pouco depois do início da igreja, mas ele soube como poucos entender o mistério da fé e o anunciar ao mundo. Gostaria de começar a reflexão dos textos de hoje pelo Salmo 111 que nós cantamos aqui. Salmo 111 nos fala do justo, aquele que não teme receber notícias ruins. E tudo aquilo que ele fizer nesse mundo irá perdurar. A sua memória estará presente no coração das pessoas que de alguma forma serão afetadas pelo bem que ele fez. Notícias ruins não dependem de nós, elas chegam de qualquer forma. A gente pode se esconder, se proteger, se blindar de tantas formas, mas às vezes a notícia vem pelo diagnóstico do médico, depois dos exames que fizemos, vem a notícia ruim. A notícia ruim nos chega quando morre alguém que nós amamos e assim por diante. Não podemos controlar o mundo à nossa volta. E muitos de nós ainda têm essa pretensa onipotência infantil de querer controlar os acontecimentos, querer controlar a Deus. E quando as coisas não acontecem do jeito que a pessoa quer, ela se revolta contra o mundo, revolta contra a sociedade, ela se revolta contra os seus pais, se revolta contra Deus, porque o mundo não a tratou do jeito que ela achava que merecia ser tratada. As crianças são assim, especialmente na primeira e segunda infância. Elas aprenderam que se chorarem, serão satisfeitas nas suas necessidades. Alguém virá lhe dar de comer, alguém virá limpar, alguém virá pegá-la no colo. Então é um mecanismo chamado de pseudo-onipotência infantil,
A criança acha que ela controla tudo ao seu redor. Basta chorar, alguém vem em seu socorro. Mas a gente cresce e percebe que não é assim. Eu não sei se vocês já perceberam. Senão, a vida lhes ensinará. As coisas não funcionam assim. As notícias vêm. A nós nos cabe lidar com elas. E o profeta Isaías, olhando para o seu povo e vendo as grandes necessidades daqueles que buscavam uma razão para a sua vida, nos fala desse texto hoje tão bem emoldurado pelo Salmo 111. O justo não teme receber notícias ruins. Quem é o justo na Bíblia? É aquele de quem fala o profeta Isaías na primeira leitura. O justo é aquele que faz a vontade de Deus, aquele que confiou nele e permanece firme, não importa o que aconteça ao seu redor. A minha confiança está em Deus. Eu sei que de alguma forma Ele tem minha vida em suas mãos todo o tempo. E Deus não espera de nós o sucesso. Quem faz isso é a sociedade, é a cultura que nós vivemos, que privilegia os mais fortes, os mais bonitos, os mais inteligentes, os que tiveram as melhores oportunidades. Então a gente faz um esforço grande para se parecer com eles. Mas vem a realidade e nos coloca muitas vezes no nosso lugar. Nem todas as chances nos serão oferecidas, porque a maioria de nós nasce privado dessas condições. Quando o médico deixa para o seu filho a sua carteira de clientes, de pacientes, deixa um consultório montado, e aquele jovem tem todas as chances de comer o que precisa, de estudar nas melhores universidades, ele pode ser um homem muito esforçado, e a gente diz assim, mereceu, é muito esforçado, deixou de viajar várias vezes para estudar, ele merece. Mas pode ser que existam também outros jovens esforçados, dedicados, mas não terão essa chance. A vida, como nós a organizamos, não é justa. Quanto mais cedo tomarmos consciência disso, mais cedo iremos nos preparar para enfrentar os grandes desafios que nos serão impostos. Porém, o profeta hoje nos fala que o justo é aquele que, fazendo a vontade de Deus, brilha, não porque a sociedade o enaltece, o reconhece, não porque a cultura lhe favorece. O justo brilha por conta da sua generosidade, por conta da sua honestidade, por conta da sua capacidade de se colocar no lugar de quem sofre. Portanto, o justo é aquele que faz a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todos tenham vida, que todos sejam salvos, porque Deus fez o mundo para todas as pessoas, independente da sua condição social, da cor da sua pele, da sua orientação sexual, da sua etnia. O mundo é um dom de Deus para todas as pessoas, e essa é a vontade de Deus. Então o profeta vai dizer, olha, se a sua vida está obscura, você pode fazê-la brilhar, como o sol do meio-dia. Como? Vestindo o pobre, dando de comer e beber a quem tem fome, acolhendo o estrangeiro. São as virtudes que a nossa igreja ensina e prega, chamadas virtudes teologais. Dar de comer e beber a quem tem fome, vestir o nu, acolher o estrangeiro, visitar e cuidar do doente, do enfermo, proteger os vulneráveis, enterrar os mortos.
São as virtudes que a igreja ensina desde a catequese. São Paulo, esse grande homem da nossa história, que deu nome à nossa cidade, ao nosso estado, estudou durante 25 anos para se tornar fariseu, doutor da lei. E quando finalmente ele recebeu o título de fariseu, foi certamente orgulho da família. Ele foi reconhecido na sociedade. Ele usava uma roupa diferente. Ele usava umas filactélias, são como se fossem umas tiras. Eles pregavam trechos da Bíblia na testa, nos punhos, e as pessoas que os viam na rua faziam reverência. Por quê? Sabiam que estavam diante de um grande homem, uma figura notória, um doutor da lei. Mas aí vocês conhecem a história. Nós ouvimos, dia 25 agora, para quem esteve na missa, né? Como foi a conversão de São Paulo. O que aconteceu? Como foi o encontro dele com Jesus, com a verdade que ele buscava. Ele tinha no seu coração esse intento, ele era um homem bom. Mas a cultura, a educação que ele recebeu, fez dele perseguidor. Ele matou os cristãos. Ele assinava o decreto de morte. Muitos cristãos morreram por causa dele. E no entanto, ele achava estar fazendo bem, segundo aquilo que foi ensinado para ele. Hoje nós o encontramos escrevendo esta carta aos cidadãos da cidade de Corinto. Importante dizer que esta cidade era um poderoso entreposto comercial. Ela ficava bem na junção dos dois hemisférios. De um lado o oceano, do outro lado o outro, hemisfério ocidental, hemisfério oriental. Vinham barcos de todas as nações a portar em Corinto. E vocês podem imaginar, cidades assim se tornam muito importantes, são centros culturais. E ali havia esse grande areópago, onde os principais da cidade, os intelectuais, a fina flor da jurisprudência, eles se reuniam para conversar, para expor suas ideias. E São Paulo tentou ir lá também, ele chegou a ir nesse lugar. E aí começou a falar de Jesus. E as pessoas se interessaram, porque São Paulo tinha boa formação, falava grego. Mas quando ele começou a falar que Jesus tinha sido crucificado, eles já começaram a ficar em prontidão contra ele. Porque crucifixão naquele tempo era sinal de grande desgraça. Somente as piores pessoas eram colocadas na cruz. Mas aí quando São Paulo falou que Jesus ressuscitou, vocês podem olhar nas cartas, ele mesmo fala, eles começaram a sair um por um. E o último que ficou disse assim: olha, não nos procure, deixe que nós procuramos vocês. Quantas vezes quem foi fazer ficha de emprego escutou isso? Ah, tá muito bom, mas olha, não nos procure, tá bom? Nós vamos procurar vocês. E rasga a ficha. Então São Paulo percebeu que o cristianismo não se impõe pela força das ideias, não é a filosofia, não é a cultura deste mundo que pode dar às pessoas a razão da sua fé em Cristo Jesus. Então ele foi para o porto, onde estavam os estivadores, os pescadores. Ele foi para a periferia e ali fundou esta comunidade para quem hoje ele escreve essa carta. Ele precisou escrever porque mesmo entre eles havia essa discussão. Olha, nós não somos importantes, estamos aqui no canto da cidade, nós não temos como falar aos outros, porque a ideia é o sucesso, sempre. Eles queriam ir à praça, ao aerópago, onde os principais se reuniam. Se a gente pudesse fazer uma comparação, seria assim: São Paulo não conseguiu seguidores no Instagram. São Paulo não conseguiu ser um formador de opinião. Ninguém deu like para ele, ninguém curtiu. Quando ele falou, não reuniu multidões. E vocês sabem hoje, esses gurus
sejam padres, pastores, ou quem quer que seja, eles se apresentam na mídia em busca de patrocínio. Quanto mais like você dá para alguém, ele recebe dinheiro. Eu só fiquei sabendo disso recentemente, não sabia. Mas vai um padre dar uma entrevista e ele fala sobre diversos assuntos, e ele se mostra muito rigoroso, e as pessoas começam a curtir aquilo, cresce a audiência, os patrocinadores o financiam. Então, ele fala aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Aí a gente pode perguntar: esse padre tem comunidade? Ele tem uma paróquia? Esse padre visita doentes? Esse padre dá catequese para as crianças? Confessa as pessoas? Esse padre tem alguma ação social? Ou somente no estúdio, cercado de ar-condicionado e de conforto, é que a pessoa vai para expor a sua doutrina, o seu jeito de pensar? São Paulo diz: não, foi Deus que permitiu que tudo isso acontecesse para que eu entendesse a minha fraqueza. Ele fala: foi com a fraqueza que eu vim que Deus mostrou o seu poder. O poder de Deus se mostra quando a nossa vaidade diminui, quando o nosso orgulho dá licença a Ele, e quando nós somos capazes de acreditar que é a força do seu Espírito que nos conduzirá. Tanto é que hoje o cristianismo lembra de São Paulo com esse carinho e reverência, não por sua eloquência, não pelos artifícios que ele teria usado de linguagem para convencer as pessoas, mas pelo seu testemunho de fé, pela maneira como viveu o cristianismo, pela maneira como morreu. A partir da periferia de Corinto, a pequena comunidade foi capaz de evangelizar, de trazer a palavra para o mundo. No Evangelho, Jesus nos ajuda a entender qual é a missão do seu discípulo. Todos nós somos discípulos de Jesus, viu? Não pense que ele está falando só para os padres. Todos nós que fomos batizados somos discípulos de Jesus. No domingo passado, ele falou quem são os bem-aventurados de Deus, isto é, quem são aqueles que fazem sucesso diante de Deus. Vocês se lembram? As bem-aventuranças: felizes os pobres em espírito, felizes os mansos, felizes os misericordiosos, felizes aqueles que promovem a justiça. Os pobres, isto é, aqueles que, abrindo mão da sua vaidade, do seu orgulho, do seu desejo de promoção social, da sua ânsia pelo poder, pelo prestígio, colocam-se nas mãos de Deus e acreditam que Ele tem um plano para cada um de nós realizar. E a realização desse plano é que nos traz paz interior. Por isso, volto a dizer, como salmo de meditação: o justo não teme receber notícias más, porque ele sabe que tudo que lhe acontece está nas mãos de Deus, e de alguma forma aquilo servirá para o seu crescimento espiritual, servirá para a eternidade a qual nós fomos criados. Sal e luz são as metáforas que Jesus usa no Evangelho para falar dos seus seguidores, os seus discípulos. O sal tem esse poder de proteger a comida. Quando a gente não tinha geladeira, é difícil imaginar uma coisa dessas. Mas o papai ia na venda e comprava carne seca e bacalhau para 3, 4 meses. E aquilo ficava no quartinho, aquela carne guardada. Muitos sabem disso. Mas era tão gostoso, né? Hoje é diferente. O sal preserva o alimento, essencial à nossa vida. Mas o sal também, na medida certa, dá gosto ao nosso paladar. Então Jesus pega esse exemplo do sal. Primeiro, capaz de conservar
a fé que nós recebemos por conta do nosso batismo, o dom, mas também de fazer de nós pessoas que darão sabor à vida, darão sentido à existência. Vocês são o sal da terra. Se vocês perderem o sabor, de que adianta? Vocês serão só mais um entre os outros, lutando pelos primeiros lugares, lutando pelo aplauso, lutando para serem reconhecidos. Vocês são a luz do mundo, diz o Senhor. A luz ilumina e aquece o fogo. Não se acende uma lâmpada para colocá-lo debaixo de uma vasilha de Jesus. Nós, os cristãos, nossas comunidades, nossas pastorais, nossos agentes, iluminamos o caminho de muita gente, mesmo sem saber. Não por conta da nossa pregação. Quando a gente vai numa festa, numa reunião familiar, e tem alguém que começa a falar de Bíblia, de Evangelho, a gente diz, dá licença, eu vou pegar uma bebida e já volto, né? E a pessoa vai embora. Ninguém quer saber disso. Mas nós evangelizamos pela nossa atitude, pelo exemplo que damos. E é por isso que eu falei no começo da homilia da importância da relação familiar, desse momento único, de se sentar ao redor de uma mesa, de se falar dos avós, de se contar as histórias engraçadas, de contar mais uma vez. Naquele dia eu corri com a sua mãe para a maternidade, estava chovendo, e a pessoa, ela vai sentindo aos poucos que ela faz parte de um elo de ligação que começa no início da criação, mas que encontra a razão de ser na eternidade. Cada um de nós é este elo que Deus constituiu seu Filho, e por isso nos chama a iluminar o caminho de outros. Às vezes eu penso que nas nossas igrejas, elas têm esse papel como uma vasilha em cima da luz. Brilha só aqui dentro, né? Mas está fechada. Muitas vezes não temos coragem de fazer com que essa luz possa ser colocada no alto, de tal maneira que as pessoas vejam. Não é por vanglória, mas é para que saibam que existe uma via capaz nesse mundo de humanização. Cada vez que vocês doam roupas para o nosso bazar, cada vez que vocês doam comida para as nossas marmitas, para o café da manhã dos pobres, cada vez que vocês ajudam de alguma forma a uma obra que estamos fazendo na igreja, é esta participação num projeto divino. Vocês não sabem a repercussão que isso tem na vida das pessoas, mas por sua causa, alguém poderá comer hoje, alguém terá o que vestir. Uma das coisas que passa tão desapercebido para a gente, para mim, nós temos o bazar que a Patrícia cuida, a gente chama a loja da Patrícia, né? E as pessoas da rua a conhecem muito bem. Então, eles a veem e perguntam, chegou aquela calça? Chegou o sapato? Chegou a meia? Aí finalmente, alguém com muita discrição, um morador de rua, ele estava tão constrangido, mas ele me disse, eu estava passando aqui perto do bazar, ele disse, padre, o senhor teria uma cueca para me dar? Nunca imaginei que alguém fosse dizer uma coisa dessas. Claro, ele não tem onde lavar, usa uma, 2 vezes. O senhor teria uma cueca para me dar? Aí fizemos uma campanha e imediatamente compramos muitas cuecas, as pessoas fizeram doação. Olhar para o outro e dar a ele a chance de falar da sua dor, da sua vergonha, do seu medo, da sua tristeza, isso nos humaniza e nos aproxima desse projeto de Deus, que quer que todos tenham vida. E assim, mesmo que a gente não saiba como, mas a nossa vida sai da obscuridade, e dentro de nós brilha uma luz que dá sentido à nossa vida.